Alô você, muito boa tarde, você que nos acompanha aqui no canal Esporte na Band. Deixe seu like nesta live para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. E que conteúdo? Sobre campeonatos estaduais e também sobre a NFL. Este é o Band Placar com oferecimento BandBet. A gente vai trazer os principais destaques deste final de semana, claro, mostrando para você que gosta de fazer a sua fezinha e as melhores oportunidades no site da BandBet, que você acessa sempre apontando sua câmera para o QR Code que está aqui ao meu lado direito. Vamos começar falando sobre campeonatos estaduais, especificamente o Campeonato Paulista. Afinal de contas, amanhã, às 6h30 da tarde, na Arena Barueri, na Grande São Paulo, vai ter um clássico, choque rei, entre Palmeiras e São Paulo. Duas equipes que precisam da vitória, não necessariamente pelas situações na classificação do Campeonato Paulista. O Palmeiras não está mal classificado, muito pelo contrário, tem 9 pontos ganhos em 4 jogos, já o São Paulo tem apenas 4 pontos. Só que o Palmeiras vem de uma derrota acachapante nesse jogo aqui que você vê a imagem, a partida contra o Novo Horizontino, na última terça-feira, no estádio Jorge Ismael de Biasi, 4-0. E o torcedor do Palmeiras está cuspindo abelha africana para cima do técnico Abel Ferreira. Vale lembrar que o Palmeiras tem boas novidades prováveis para esse jogo. Afinal de contas, Andrés Pereira e Vitor Roque treinaram normalmente ontem na academia de futebol e devem ser relacionados para a partida. Então a gente imagina um Palmeiras do Abel Ferreira entrando em campo com Carlos Miguel, Kelvin, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez, Marlon Freitas e o jovem Luiz Pacheco, mais uma revelação da academia de futebol, 17 anos de idade apenas, Maurício, Alan, Flaco Lopes e Vitor Roque no comando do ataque, ou seja, um time forte, para enfrentar um São Paulo que vem de uma derrota ridícula para a Portuguesa, jogando no Morumbi por 3-2, com a equipe lusa jogando bem melhor do que o São Paulo. E aí, o técnico Hernan Crespo, que poupou vários titulares no jogo da última quarta-feira no Morumbi, deve colocar aquilo que tem de melhor, ou seja, uma zaga, no mínimo aceitável, já que as apresentações de Rafael Tolói e Dória foram muito ruins neste jogo. Na lateral esquerda, o Wendel deve retomar a posição que foi do Nicolas, que cometeu um pênalti, inclusive, naquela partida. Marcos Antônio e Bobadilha devem voltar ao meio de campo. De repente, assim como na partida contra o Corinthians, Danielzinho joga como primeiro volante. Lá na frente, a tendência é que Luciano e Tapia sejam os titulares. Lucas Moura não vai para o jogo, não está jogando nada, na verdade. E Caleri tampouco, afinal de contas, a partida será realizada no sintético e esses jogadores, esses dois no caso, têm restrições a esse tipo de piso. A BandBet já está com o mercado aberto para esse jogo. Aponte sua câmera para o QR Code que aparece aqui ao meu lado direito ou digite no browser de sua preferência esse endereço aqui, ó, bandbet.bet.br. Os dois caminhos vão te levar à capa do site. Deixa eu ver aqui se já temos, e claro que temos, super odds para Palmeiras e São Paulo, com um total de gols de mais de 2,5 na partida, independentemente de quem marcar mais gols. Uma partida com mais de 2,5 gols. Essa oportunidade de mercado na BandBet está pagando 2,29 contra 2,14 na média da concorrência. É claro que eu vou nessa. Vamos continuar falando sobre estaduais. Agora o Cariocão, afinal de contas, no domingo às 6 horas da tarde, tem Fla-Flu no Maracanã. Na verdade, o mando é do Fluminense, então é um Flu-Fla no Maracanã, com duas equipes que ganharam no meio de semana pelo Campeonato Carioca. O Flamengo, que vive uma situação na classificação ruim, acabou vencendo o Vasco da Gama por 1-0 em um jogo em que finalizou 32 vezes contra apenas um arremate do adversário. Foi um massacre rubro-negro que colocou profissionais em campo e ainda assim poupou jogadores como Arrascaeta e Jorginho. Léo Jardim com 10 defesas, sendo 6 delas em arremates de dentro da área,
foi o melhor em campo. Então dá para imaginar a superioridade do Flamengo nessa partida. Lembrando que Cauã Barros acabou sendo expulso, o jogador vascaíno, aos 5 minutos do segundo tempo, depois de uma entrada desclassificante em cima do colombiano Carrascal. A tendência é que o Flamengo mantenha o planejamento com os titulares, ou boa parte deles, entrando em campo contra o Fluminense. Então a gente vai ver aí alguns jogadores que começaram no banco de reservas, como Luiz Araújo, Pedro e Samuel Lino, com maior probabilidade de entrarem, de começarem a partida contra o Tricolor, que ontem venceu o Nova Iguaçu por 3-2, com o Canóbio perdendo um pênalti que não foi. O Fluminense saiu atrás do marcador, virou o jogo, teve esse pênalti, o Canóbio desperdiçou, o Nova Iguaçu, mesmo com 1 a menos, porque o Sidão foi expulso no lance da penalidade, empatou, e no finalzinho o Kevin Serna, que entrou no lugar do Matheus Reis, acabou fazendo o gol da vitória tricolor, num bom resultado até para o Flamengo, né? Afinal de contas, o Nova Iguaçu está no grupo do Flamengo. Nesta etapa do Campeonato Carioca, na Taça Guanabara, os times de um grupo enfrentam as equipes da outra chave. A BandBet está nessa, já com o mercado aberto. Atenção para o jogo de domingo entre Fluminense e Flamengo. Você visualiza aí mais uma vez a capa do site que você acessa apontando sua câmera para o QR Code que aparece aqui ao meu lado direito. E aí você vai fazer o seguinte, ó. Tá vendo essa bolinha aqui embaixo no canto esquerdo? Esporte, você vai clicar nela, tá? Uma vez clicando nela, você vai na aba ou no botão competições. E aí você vai ter as principais competições e o Campeonato Carioca já está listado aqui. Você clique no botão do Campeonato Carioca e você já tem as melhores odds para Fluminense e Flamengo. Com o Fluminense com uma ótima odd aqui de 3,71, empate pagando 3,02 e o Flamengo pagando R$2. Essa odd do Flamengo aqui tá boa, muito pela grande atuação contra o Vasco da Gama. Eu acho que vai dar um empate nesse Fla-Flu. Tem sido um resultado muito comum, inclusive, quando essas duas equipes se enfrentam. Beleza? A gente segue falando sobre eventos esportivos no próximo final de semana. Aliás, no final de semana, que começa amanhã, vai ter final de conferência. Na NFL, é a Conferência Nacional, o jogo entre Seattle Seahawks contra Los Angeles Rams, partida que será disputada no Lumen Field, em Seattle. Esse time do Seattle é muito bom. Tem um quarterback espetacular, o Sam Darnold, e também um running back, o Kenneth Walker, que está jogando muito. Então a gente vai imaginar um jogo terrestre do Seattle Seahawks muito forte nessa partida. Não é um ataque como aquele que ganhou o Super Bowl em 2014, que tinha o quarterback Russell Wilson e o running back Marshawn Lynch. E tinha também uma secundária defensiva espetacular, capitaneada por Richard Sherman, que era conhecida como Legion of Boom. Ninguém passava por ali. Por outro lado, é um time do Los Angeles Rams que tem o melhor quarterback da temporada. O grande Matt Stafford lançou para 46 touchdowns. E aí, o cara que recebe essas bolas é justamente o wide receiver Davante Adams, que tem 14 recepções para touchdowns em 14 jogos, uma média de uma recepção para touchdown por jogo na temporada. Se por um lado a gente fala de um jogo aéreo muito bom do Seattle Seahawks, de um jogo terrestre, melhor dizendo, muito bom do Seattle Seahawks, do lado da equipe californiana, a gente vê um jogo aéreo muito qualificado. A BandBet já está nessa com as melhores oportunidades do mercado para você. Para as finais de conferência da NFL, são 2 jogos disputados no domingo e eu vou trazer para você agora as melhores oportunidades e você acessa a capa do site, claro, apontando sua câmera mais uma vez para o QR Code que está na tela. Ah, estou assistindo ao programa pelo meu celular, não tenho como apontar a câmera do QR Code. Tudo bem, não tem problema nenhum. Você digite no seu browser esse endereço que aparece aqui embaixo, ó, bandbet.bet.br, e aí você já visualiza a capa do site. É só clicar no botão NFL, que está no topo, e aí você tem o melhor mercado ou os melhores mercados
para os 2 jogos de finais de conferência neste domingo. Às 5 da tarde, no horário de Brasília, a bola vai subir no Colorado, no estádio Mile High, para o jogo entre Denver Broncos e New England Patriots. Aqui os Patriots são bem favoritos, porque o melhor jogador do Denver Broncos, o quarterback Bo Nix, acabou se machucando na partida contra o Buffalo Bills, que era um jogo do Divisional, e aí fraturou o tornozelo, está fora da temporada. Então aqui eu vou no New England Patriots do Drake May, lembrando que os Patriots ganharam o Super Bowl pela última vez em 2019. Sobre Seattle Seahawks e Rams, como o jogo é em Seattle, é um jogo muito equilibrado, tá? Mas eu vou aqui em Seattle Seahawks, ou seja, uma possibilidade de reedição de Super Bowl em 2015 entre New England Patriots e Seattle Seahawks. É o que eu sempre falo por aqui, pessoal. Jogue com responsabilidade, é só para maiores de 18 anos. Até a próxima. Tchau, tchau.